Nós já vimos recentemente a liderança, né, de um dos principais tiranos, aliás, dois dos principais tiranos que existem na atualidade. O líder russo Vladimir Putin e o líder chinês Xi Jinping. Então vamos ver agora um líder menor, mas que tem extrema relevância para nós brasileiros e para a América do Sul, e talvez até para o mundo, né? Trata-se do líder da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que é o presidente, por assim dizer, o tirano da Venezuela desde 2013, 12 anos contestado no poder. Então, esse líder, diferente do Vladimir Putin e diferente do Xi Jinping, é um líder que já nasceu, diremos assim, nasceu tirano. O que isso significa? Ele é filho de um casal que já era do movimento sindical venezuelano, já era de origem humilde, mas provavelmente incutiu no filho essa tendência ou essas ideias, né, tirânico-comunistas, diremos assim, né? Nicolás Maduro nasceu em 1962, num subúrbio ou num bairro relativamente pobre da Venezuela, e não completou nem o segundo grau. Repito, ao contrário de Putin, que foi estudar direito na elite, né, como se fosse a USP, de formador também de elite comunista, Putin estudou na universidade, no departamento de direito da Universidade de São Petersburgo. Xi Jinping não. Xi Jinping era praticamente iletrado quando ele voltou a Pequim e foi estudar e fez discute engenharia química, se eu não me engano. Pois bem, Nicolás Maduro se destaca por ser, acho que é uma maneira correta de colocar, um líder cubano, um líder treinado em Cuba. O que mais se sobressai na carreira de Nicolás Maduro como um líder político, é que ele, assim como outros líderes políticos da América do Sul, mal sabe as primeiras letras, por dizer assim, né? O que ele fez foi ir para Cuba, a Cuba revolucionária, e morar um ano em Cuba fazendo curso de revolução, como outros líderes, muitos líderes políticos da América do Sul, inclusive, claro, aqui do Brasil. Então, nós temos uma personalidade que é a personalidade, diremos assim, mais discutida hoje na América do Sul, talvez do mundo. Então, uma pergunta interessante: por que os regimes tirânicos duram tanto? Por que eles duram tanto? Maduro é um caso típico. O que o regime tirânico faz para conseguir a tirania se manter? Você tem que, primeiro, fazer a cabeça da população. Então, a primeira coisa que se faz, no caso da Venezuela e em outros casos também, é tomar a imprensa. Tomar a imprensa. Hoje, naquela época, estava muito incipiente ainda a imprensa eletrônica, né, as alternativas. O que Maduro fez foi tomar a imprensa tradicional da Venezuela e transformar essa imprensa numa imprensa chavista, né, uma imprensa chavista. O que é o caso também em outros países como o nosso, por exemplo, é absolutamente óbvio, né? A segunda coisa, tem muitos aspectos, mas a segunda coisa é abolir, de preferência, qualquer oposição política. A ideia é que um regime tirânico fica porque não há alternativa. É o caso do Xi Jinping, onde estão os partidos políticos chineses. E é o caso do Vladimir Putin, onde estão os partidos políticos russos. É o caso da Coreia do Norte, onde estão os partidos políticos de oposição. Então, e são os aliados, né, de Vladimir Putin. Desculpe, o Vladimir Putin é o principal aliado do regime tirânico da Venezuela. O Nicolás Maduro herdou o regime chavista implementado pelo líder Chávez, né, que criou já um regime tirânico, sob a figura dele bolivariana. Ele chegou ao poder, Hugo Chávez chegou ao poder em 1989. O que vem à cabeça quando falo 1989? É a queda do Muro de Berlim e o início do fim do comunismo europeu, inclusive soviético. Então, não se perdeu um minuto na Europa, nem um minuto se perdeu para criar uma coisa chamada socialismo do século XXI. Ou seja, o socialismo do século XX foi para a lata de lixo da história. O comunismo do século XX, com exceção da China, que a gente tem visto, foi para a lata de lixo da história. Então, o que se criou?
comunismo do século XXI, o socialismo do século XXI. Essa expressão, na América Latina pelo menos, já que na Europa, principalmente na Alemanha, né, onde o berço do comunismo, não é a França. A França foi o berço da Revolução Francesa e inspirou, mas o berço do comunismo, como sabemos, foi a Alemanha, né? Inclusive com tons profundamente complexos, né? Bom, foi exatamente um autor alemão que eu conheço, que escreveu um texto chamado Socialismo do século XXI e falou: isso vai ser aplicado primeiro como experimento na América Latina. Então, pela primeira vez numa reunião do Foro de São Paulo, em Porto Alegre, não em São Paulo, mas em Porto Alegre, o então tirano venezuelano Hugo Chávez usou a expressão socialismo do século XXI. E foi cada vez mais levando a sua revolução bolivarianista, né? Bolivarianista para inglês ver, para o caminho do socialismo cubano, cada vez mais cubano. Em 1999, há praticamente uma aliança entre Venezuela e Cuba. A Venezuela não é um Estado soberano, não é um país soberano. A Venezuela é controlada inteiramente pelo regime de Havana. Especula-se que há dezenas de milhares, chega a se falar em 100 mil soldados, funcionários, controlando o exército, as forças armadas, a polícia, a guarda de Nicolás Maduro. Controlado, repito, por Cuba. Nicolás Maduro é um semiletrado, né, por assim dizer, mas muito esperto, que fez uma estadia de 1 ano em Cuba para implementar na Venezuela o regime cubano. Essa ligação umbilical é fundamental para Cuba. Já foi muito mais, porque desde Hugo Chávez que a Venezuela fornece gratuitamente petróleo para Cuba, que, se eu não me engano, tem uma produção muito incipiente, ou próximo de zero de petróleo. Ninguém vive sem petróleo, então o interesse é cubano. É impressionante, Venezuela é 3 vezes maior do que Cuba, tem 3 vezes mais a população, tem 3 vezes mais a área, mas quem domina essa aliança não é a Venezuela. A Venezuela é subjugada desde 1999, quando houve essa aliança, mais do que aliança, houve essa praticamente fusão entre Venezuela e Cuba. Então, vamos continuar vendo esta tirania, e vou gravar em breve um outro vídeo que mostra que provavelmente, possivelmente, essa tirania está nos seus últimos momentos. Obrigado, então, e por favor, como sempre no YouTube, deem o like, né, se gostarem dos meus vídeos, e divulguem e se inscrevam, que é muito importante para o YouTube. Muito obrigado.